Olá, professores. Estamos aqui mais uma vez para gravar a aula da nossa revista, Colossenses, um Tratado Cristológico. Hoje nós temos a gravação da aula 5. Na aula 5, o tema é a supremacia de Cristo na criação. Antes de nós iniciarmos a aula, eu vou remeter vocês lá à lição 2, se eu não me engano, onde nós colocamos alguns pontos que seriam tratados durante toda a revista, principalmente ali para defender ali a autoria de Paulo. E nessa exposição que nós colocamos, nós deixamos claro que tem um ponto específico da carta que dá ritmo para todo o resto da carta e que é o mais conhecido na maioria das vezes entre nós, que seria o famoso hino de Paulo. A gente fala o hino, mas porque conforme o contexto e conforme os estudiosos, os teólogos que estudam basicamente aqui a carta aos Colossenses, Paulo colocou um trecho de um hino, e ou da autoria dele, ou com algumas modificações. Pegou um hino já da época e colocou algumas modificações para passar a ideia que ele queria passar. Nós não temos certeza se foi dele mesmo ou se ele só fez as alterações. Esse hino, ele basicamente é o ponto central de toda a carta. Nós aqui dividimos esse hino em duas lições, onde nós falamos a primeira parte sobre, que essa é a nossa lição 5, a supremacia de Cristo na criação, e a segunda parte, a supremacia de Cristo na igreja. Então, esse hino a gente dividiu em dois. Ele é aquele famoso hino, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, sem ele, nada teria feito. Nele tudo subsiste. Aquele que a gente já conhece, que tem hinos, até que tem um hino, se eu não me engano, é Colossenses 1, mesmo nome, onde ele expõe basicamente a letra desse versículo, né, dessa perícope aqui de Paulo, porque mostra basicamente que nós não precisamos nem falar muita coisa sobre isso, porque é lindo o hino. E aqui, na lição 5, nós começamos, então, iniciamos esse hino colocando a supremacia de Cristo na criação. Essa supremacia de Cristo na criação, professores, por que a gente escolheu esse tema para essa divisão? Porque os estudiosos eles vão divergir um pouco sobre como eles faziam essa separação do hino, sobre os assuntos que tem nesse hino, mas um dos pontos muito aceito é que seria a primeira parte sobre Cristo sendo supremo sobre a primeira criação e Cristo sendo supremo sobre a nova vida, que seria a nossa vida de cristão, nossa vida crendo em Jesus Cristo, nosso novo nascimento. Então, o novo nascimento de várias pessoas constitui o que nós chamamos de igreja, o ajuntamento de crentes. Então, ele seria supremo tanto sobre a criação, como também seria supremo sobre a igreja. O ponto é, o texto vai iniciar para a gente dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. O primeiro tópico e o segundo tópico, que também é o primogênito sobre toda a criação, eu coloquei dois temas aqui que eu sei que para a gente pode não ser tão polêmico, porque eu entendo isso de vocês, professores. Nós já passamos dessa fase de dizer que Jesus foi criado, ou dizer que nós temos 3 deuses. Eu acho que nós não estamos... A gente já passou dessas discussões e dessas heresias, e entendemos que o nosso Jesus ele não foi criado, e já entendemos também que ele é um só com Deus, consubstanciação com Deus, a mesma substância sendo dividida em 3 pessoas, mas que agem mutuamente para o bem nosso, daqueles que eles amam. Mas eu coloquei mesmo assim porque os nossos jovens, às vezes, eles podem ser atacados ou questionados. Às vezes pode ser um ataque de uma pessoa que já tem um pré-conhecimento, ou pode ser um questionamento de alguém que fala, mas antes do mundo Jesus veio da onde? Quem criou ele? E fazer determinadas perguntas que os nossos jovens deveriam saber, mas que podem não saber. E por isso é importante para você, professor, conseguir explicar para ele, não teologicamente na maior profundidade, não é isso que eu estou pedindo, mas que você consiga
com as bases que eu coloquei aqui, com alguns versículos que contrapõem, mostrar a ele que essas teorias ou esses ensinamentos, eles são heresias e não são reais para a gente. Então, o primeiro ele é a imagem de Deus invisível e o nosso tema é parecido ou igual, porque a imagem do Deus podem as pessoas entenderem ou suporem que seriam parecidos, mas que eles não seriam iguais em substância. E aqui eu vou colocar para vocês alguns versículos, principalmente o Evangelho de João trata muito sobre esse tema, onde nós colocamos aqui, no capítulo 1, versículo 8, a parte A, ninguém jamais viu a Deus, e logo não conhecemos verdadeiramente as características do Pai, que é o comentário sobre esse versículo, e depois na parte B desse mesmo versículo 18, nós temos, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, nós percebemos, aqui nesse versículo que eu coloquei, mostrando que nunca vimos Deus, nunca presenciamos Deus, a não ser especificamente pela pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, eu coloquei esse versículo para nós conseguirmos aqui, como eu posso dizer, conseguir traçar um paralelo sobre as ideias que nós temos do Deus Pai, para as ideias que nós temos do Deus Filho, e demonstrarmos que nós não temos conhecimento nenhum para falar como é o Deus Pai, a não ser na revelação do Deus Filho. Tem um livro, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas tem um livro do Mike Reeves dizendo que o título dele é Deleitando-se em Cristo. Depois você pesquisa, professor. Eu não sei se eu coloquei ele na bibliografia para vocês, mas eu sei que eu coloquei também Em Busca de Cristo, se eu não me engano, e também coloquei o livro, vou até olhar aqui para vocês, coloquei também o livro, que é muito importante, O Conhecimento de Cristo, do Mark Jones. Todos esses livros, eles vão ali contrapor essas ideias, tanto do primeiro como do segundo tópico, e mostrar para a gente versículos e argumentações muito profundas sobre isso e do porquê isso não é real. Claro que você pode consultar todos os comentários que nós colocamos, claro que você pode consultar vídeos de pessoas que você tem confiança teologicamente, que vão trazer as palavras no originais, que vão trazer pontos bem específicos para conseguir te elucidar. Esse não vai ser o caminho que eu vou te passar aqui. Automaticamente, só estou te dando as diretrizes para fazer a pesquisa que eu fiz para escrever essa revista para vocês, pelo fato de que são temas importantes, que necessitam profundidade, mas que não vão ser o foco da sua aula. Então, o foco da sua aula é a supremacia de Cristo na criação. Esses dois tópicos foram colocados simplesmente para que nós consigamos elucidar dúvidas que possam ter, ou que, quem sabe, um dia não vão ter, sobre Cristo e sobre o conceito de Cristo, da pessoa de Cristo antes de tudo que ele criou, ok? Então, não vamos nos aprofundar nesses dois tópicos, mas o Pai é um, o Filho é outro, consubstanciação, os dois, do mesmo jeito que o Filho nunca foi criado, por mais que o primogênito, nós colocamos aí alguns textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, onde Deus usa essa linguagem de primogênito para mostrar que o primogênito no sentido é o escolhido, e não no sentido de primeiro criado. Num sentido literal da palavra primogênito, de primogenitura, de primeiro foi criado esse. Mas num sentido amplo de Israel ser o primogênito das nações, a primogênita das nações, onde reis que ele também utiliza essa linguagem, mas no sentido de escolha. Escolheu eles antes de outros. Então, nós colocamos aqui alguns versículos, alguns pontos que você pode não só tirar como base, mas também, a partir disso, traçar um caminho melhor para o seu estudo. Aqui a gente não tem tempo hábil para discutir todas essas coisas, mas é muito importante que você escute essas referências, procure esses livros, procure os PDFs, procure os comentários, procure vídeos de pessoas que você também confia, para conseguir deixar isso claro em sua mente, para se houver essa dúvida. E é importante também que você explique, porque está no conteúdo programático, explicar a eles de que esses versículos, eles não querem dizer o que muitos dizem que eles querem, ok? No terceiro tópico, nós vamos ter Cristo supremo sobre a criação. Esse é o nosso terceiro tópico.
onde o hino vai falar, principalmente no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam as visíveis, as invisíveis, sejam os tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E aqui nós colocamos Cristo, o Supremo da criação. Por muito tempo, professores, nós, não vou dizer por falta de conhecimento, porque pode ter sido um fenômeno da minha igreja local e talvez não foi da sua, não tem problema, mas por muito tempo nós escutamos como o Deus Criador, o Deus Pai, o Yahvé, o Criador, o Elohim, o Criador, sendo o único agente da criação e não associando Cristo e criação do mundo. E depois de muito tempo, nós fomos interpretando pontos das Escrituras, principalmente pontos aqui de Colossenses, mas também de outros lugares, onde fala que não só ele é o primogênito escolhido da criação, ou o princípio de tudo isso, o princípio de toda essa criação, não no sentido de criado, como nós já falamos, mas que todas as coisas foram criadas por ele, mas para ele. E aí nós entramos, não vou dizer nenhum conflito, mas nenhum paradoxo. Tá, o Deus criou lá no início, Gênesis 1, mas Colossenses, através de Paulo, está dizendo que Cristo criou. Cristo não só criou, mas como criou para ele. Como que nós podemos interpretar isso? Naquele livro que eu indiquei para vocês, do Mark Reeves, ele vai colocar esse paralelo todo com João 1, quando ele vai dizer sobre a palavra ou sobre o logos, né? Depende de como está a sua tradução. E nisso, ele vai nos mostrar que a palavra, a ação, o verbo, como pode estar também a sua tradução, é a pessoa de Jesus Cristo, lá em João. E essa palavra, essa ação, esse verbo, é o que é o agente criador de Gênesis 1. Então nós vemos lá Deus falando para as coisas existirem. E esse falar de Deus, essa palavra que Deus fala, é o próprio Cristo Criador, fazendo tudo. Por isso que, quando ele vai dizer assim, pois nele foram criadas, então ele está falando que não só por ele, mas nele, através dele foram criadas todas as coisas. Ele é a palavra criadora, ele é o verbo encarnado, mas que o verbo que criou todas as coisas no início. Então nós vemos aqui uma profundidade teológica, principalmente cristológica, mostrando não apenas, que vai ser o tópico posterior, não apenas Cristo como um salvador, não apenas Cristo como um redentor, mas Cristo como um criador. Cristo criando todas as coisas, criando a existência, criando tudo que nela há. E a partir disso também subsistindo todas essas coisas. O verso vai dizer, 17, vai dizer assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não só criou todas as coisas, como todas as coisas subsistem por meio da sua pessoa. Então, o que nós vemos aqui é um Cristo, além de Salvador, Criador de todas as coisas. E isso é importante para nós, professores, para compreendermos quão maravilhoso, e não só quão maravilhoso, mas quão profundo é a relação com Cristo, sendo que ele está em todos os pontos da narrativa bíblica, mesmo que em muitos pontos nós não o enxergamos. Cristo como Criador, mas o Deus Pai é o Criador, mas ele o cria a partir de Cristo. Então, a partir disso, nós percebemos a profundidade do Rei da Glória, ou do Cristo a qual eu e você servimos, professor. Então, é muito profundo, é muito legal, é muito lindo e é muito importante nós passarmos para os nossos alunos outras características desse Cristo que não só, que nós vamos falar, né, posteriormente, não só ele ter se entregado por nós, que sim, é o que a gente chama de cereja do bolo, né? Que sim, é o principal quando nós olhamos. Mas nós estamos aqui porque um dia ele nos criou e nós estamos aqui porque ele ainda subsiste todo esse universo. Ele ainda serve como base para todo esse universo. Sem ele, nada do que teria feito estaria aqui hoje.
Então, esse é o Cristo que nós servimos. Obviamente que você vai ter muitos versículos aí, Efésios, ou Gênesis 1, João, como nós falamos do Logos, e você faz esses comparativos e mostra, elucida na mente do seu aluno o quanto é importante nós olharmos Jesus pela ótica de criação. No quarto e último tópico, nós temos Cristo não é apenas o Salvador. E aqui nós fazemos uma exposição breve e básica, mas da importância de nós olharmos esse Cristo, esse Jesus, como muito maior do que as caixinhas que nós fazemos geralmente para nosso Deus. Então, muitas das vezes, Cristo ele está na nossa caixinha, professor, a caixinha do Salvador. Então, nós lembramos de Cristo quando nós lembramos da salvação e o resto da nossa vida nós não lembramos mais de nada. Muitas das vezes, Cristo está na caixinha da cura. Muitas das vezes, Cristo está na caixinha do seu nome expulsa demônios. E nós sempre olhamos ele como se ele fosse resumido a essas coisas. E aqui no tópico anterior nós percebemos a profundidade, o quanto Cristo não pode ser colocado nessas caixinhas. De jeito nenhum. O que nós podemos fazer é identificarmos as ações, identificarmos tudo o que ele fez e tentarmos, na nossa mente, elucidar e deixar claro a nós muito mais peso, muito mais glória, muito mais satisfação em quem Cristo é, muito mais do que com o que Cristo fez, que sim, eu entendo que nós percebemos quem ele é através das coisas que ele fez, mas ele é muito mais do que aquelas pequenas coisas que nós colocamos que ele fez por nós. Ele é o criador do universo, ele é quem subsiste o universo, ele é quem vai subsistir a nova criação, que é o tema da próxima aula. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, mas ele é o mesmo que se entregou, ele é o mesmo que ressuscitou, ele é o mesmo que é o Rei da Glória de Salmos 24, ele é o mesmo que vai voltar, ele é o mesmo que é o advogado, mas que vai ser juiz. Então, reduzir Jesus a apenas, eu vou colocar aqui aspas, tá, professores? A apenas Salvador é simplório demais para o nosso Cristo. O fato de ele ser nosso Salvador é inexplicável, indizível. Mas nós não podemos, de maneira alguma, só colocar ele nessa caixinha. Nosso Cristo é muito mais. E não que as outras coisas sejam maior do que o processo salvífico que ele passou por nós. Mas nós precisamos colocar Jesus com todos os poderes e aparatos que o nosso Cristo tem. E é por isso que no segundo parágrafo eu vou colocar ali muitas coisas muitas maneiras que nós conseguimos enxergar Jesus. Nós colocamos mestre, profeta, filho de Davi, servo, filho do homem, Senhor, Cordeiro de Deus, Santo de Deus, o princípio, o sumo sacerdote, aquele que vive, libertador e a brilhante estrela da manhã. Eu coloquei só alguns aqui de nomes que nós chamamos Jesus, mas nós temos como identificar Jesus praticamente em todos os livros do Antigo Testamento. Nós conseguimos demonstrar muitas ações, o quarto homem da fornalha, nós conseguimos colocar em muitos lugares, irmãos. Em muitos lugares e agindo de muitas maneiras. Então, o que nós precisamos passar para os nossos alunos é: Cristo é muito mais do que, de novo, apenas Salvador. Cristo é muito mais do que isso. Não foi criado, é igual ao Pai, Deus de Deus, como alguns teólogos gostam de falar, mas principalmente que ele não é apenas o que a nossa mente limitada tenta colocá-lo. Ele é muito mais do que todas essas coisas. Irmãos, então, para concluir, vou ler a conclusão com vocês. Tem uma parte do Chernock aqui, mas eu queria principalmente colocar o segundo tópico, que é o que nós vamos usar. Jovens, para concluir, lembremos da importância dos temas abordados. Os primeiros 2 tópicos são para balizar a nossa fé, que é o que eu falei para você, professor. É claro que você não precisa perder toda a aula respondendo questionamentos sobre ele, mas você balizar bastante o que você vai ensinar a eles, para que assim eles consigam ter isso claro na mente deles.
Em uma era de TikTok, qualquer vídeo de 15 segundos com versículos fora de contexto pode bagunçar a mente de inexperientes na palavra. Então cabe a mim e a você, professor, que vai ter 1 hora ali com eles, 1 hora e pouquinho, dependendo do horário que começa a sua aula, mostrar para eles de que vídeos fora de contexto não podem balizar quem ele é como crente. Fiquemos atentos. Nos 2 últimos tópicos, fizemos uma reflexão de quão grande e supremo é o nosso Rei Jesus. A partir disso, compreender quão maravilhoso é ter uma relação pessoal e única com aquele que está acima de tudo e de todos. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é, professores, que sigamos, lembra que nós falamos na lição anterior? Conheçamos as profundezas desse Cristo. E a partir disso, conseguimos colocar ele no lugar que ele tem. Não apenas em lugares pequenos, mas no lugar que é só dele. Um lugar que é dele e que ele precisa ser honrado pelo lugar que ele possui. Rei, Salvador, Criador e muitas outras coisas. Ok, professor? Espero que tenha te ajudado. Procure os livros a qual nós indicamos a vocês, sendo em PDF, sendo eles físicos. Demonstre aos seus alunos, tenho certeza que isso vai ser de grande valia para vocês e para os seus alunos. Tenham uma ótima semana, uma ótima aula, que Deus abençoe vocês.